Declara-se aberta esta sessão do Parlamento da Região, o programa onde semanalmente convidamos os deputados dos 5 distritos a norte do Douro, os deputados eleitos obviamente, mais o distrito de Aveiro. Ao todo são 88. Vamos ver se esta noite conseguimos perceber melhor este Orçamento de Estado, que agora que vão sendo feitas as contas, percebemos até por admissão da própria Ministra das Finanças que afinal há um aumento não só dos impostos como da carga fiscal sobre os portugueses. Vários assuntos surgem neste orçamento, que é um documento bastante extenso, como seja também os impostos verdes e que vão incidir sobre a gasolina. Temos também os casos do IRS e a confusão gerada pela questão da divisão dos rendimentos por todo o agregado familiar. As contas feitas por especialistas demonstram que para se conseguir a dedução máxima dos tais 2.000 euros, terá que ser um casal com um rendimento mensal de 8.000 euros. É claro que estamos a falar sempre brutos. E só assim conseguirá aproximar-se dos 2.000 euros. Recordo que o salário médio em Portugal anda na casa dos 900 euros. Esta noite tem como convidados Eduardo Teixeira, deputado do PSD eleito pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, João Paulo Correia, deputado do PS eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, Abel Batista, deputado do CDS eleito pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo e Diana Ferreira, que é deputada do PCP eleita pelo Círculo Eleitoral do Porto. Obrigado a todos por terem vindo. Começo, obviamente, pelo deputado do PSD, ser deputado. Olha, estivemos a discutir aqui o orçamento, ainda não se conhecia o orçamento. E agora chegamos a esta conclusão em que afinal os impostos aumentam. Boa noite, Fernando, boa noite aos telespectadores. E obrigado por ter vindo, não é? Que foi uma grande aventura para chegar aqui. Estou sempre cá com gosto. É o Parlamento da nossa região. Agradeço. Onde estão os deputados de todos os círculos, neste momento até divididos. Estamos 2 de Viana do Castelo e 2 do Porto, mas tenho a certeza que representamos também a região norte e isso de facto é muito importante. Este é um orçamento que é marcado, é a primeira vez que nestes anos se consegue ser o primeiro que é previamente negociado no pós-troika e que traduz uma maior autonomia, mas também uma responsabilidade acrescida. Nós temos todos que ter a noção do que onde nós chegamos até 2011, na altura em que teve que se pedir intervenção externa e passado 3 anos, apesar de termos com o esforço de todos os portugueses aplicados muitas medidas, há ainda um caminho a percorrer. E é um caminho a percorrer no sentido de não só da dívida pública, porque é preciso pagar o que... Essa vai durar, precisamos de 30 ou 40 anos para pôr em 60%. Nós temos, não é para acabar. Este orçamento também reflete e é um marco decisivo para a sustentabilidade das finanças públicas. Não podemos ser irrealistas. Era fácil, e todos percebem, até porque para o ano é um ano de eleições, que era fácil e era, se calhar, utilizar os argumentos da demagogia até onde nós chegamos em 2011, chegar aqui e dizer que vamos diminuir os impostos, vamos criar situações de dar às pessoas aquilo que sabemos que não podemos dar. O país continua com fortes restrições, mas apesar de tudo nós temos um orçamento que prevê o crescimento económico de 1,5%. Mas que aumenta a carga fiscal, temos um orçamento aumenta os que prevê impostos. a taxa de desemprego para números abaixo de 3,5%, 3,4%. Temos uma redução expressiva no IRC pago pelas empresas para que se crie mais emprego. Temos o aliviar de 20% na redução remuneratória sobre os funcionários públicos. Também é bom que se fale nisso. Os funcionários públicos foram, nestes 3 anos, também despedido um esforço muito grande. E os reformados também. E aumenta o rendimento disponível das famílias e retira, quando fala dos reformados, retira o corte das pensões e de reformas inferiores a um determinado montante. Inferiores a 4.611. E aumenta o salário mínimo nacional, 4.611,10 cêntimos. E aumenta o salário mínimo nacional e aumenta a tarifa social cria justiça social e nós não somos todos iguais, não temos todos o mesmo rendimento. E sabemos que todos temos mais ou menos dificuldade em honrar os nossos compromissos. E em bens básicos, como por exemplo como a eletricidade, que chega a 500.000 famílias, terão redução de 34%, meu caro Fernando, a questão é na que, fatura das eletricidades. Nós temos que olhar sempre para os dois lados.
E os dois lados, com certeza, nós temos que olhar para a continuidade da sustentabilidade das finanças públicas. Não podemos ser irrealistas, mas temos que criar medidas positivas e discriminatórias para quem mais necessita. E este orçamento é um orçamento de justiça e é um orçamento que vai fortalecer, com certeza, o país para a frente. Não podemos ter uma apresentação de um orçamento de Estado em que ficamos com a ideia que os impostos baixam, que a carga fiscal baixa, e depois, afinal, depois de ler, chegamos à conclusão do contrário. Mas nós não podemos desbaratar o esforço que os portugueses fizeram ao longo destes 3 anos, Fernando. O esforço que os portugueses fizeram ao longo destes 3 anos não podem ser desbaratados só porque há eleições. Nós sabemos, todos temos que ser responsáveis, e as medidas que eu disse aqui aliviam. Olha, desde logo esta tarifa social sobre a eletricidade atinge 500 mil famílias em Portugal. É muito expressivo. Desde logo, a questão do IRC potenciará, com certeza, maior nível de empregabilidade e maior nível de rendimento dos trabalhadores. São tudo medidas que eu acho que são muito positivas. É bom lembrar e não me falar em aumento de carga fiscal. Sr. Deputado, mas é verdade, eu não estou a dizer nada, foi a Ministra que disse. A Ministra das Finanças a Ministra teve que ter um discurso para os dois lados. Nós não podemos pôr em causa a sustentabilidade das finanças públicas, e isso, para mim, acho que é a condição de todos nós. É o esforço dos portugueses ao longo dos 3 anos. A Ministra das Finanças disse numa entrevista à TSF no último sábado que, de facto, a carga fiscal aumentava, os impostos aumentavam. Acho que é importante aqui realçar 2 questões, porque se há algo que tem-se posto uma grande tónica, aliás, o desempenho da segurança social e da ação social no terreno tem muito que se lhe diga aos últimos 3 anos, ao longo dos 3 anos. E por isso não posso deixar de dizer à nossa colega Dina que, quando falava há um bocado de que o governo Diana, no caso. É Diana Ferreira. Diana Ferreira. Foi induzido, não sei que é Diana, mas só o guião e peço desculpa por isso, Diana. Se há algo que nos preocupa é precisamente isto. É por isso que há áreas em que o Governo não pode racionalizar mais, há áreas em que o Governo não pode criar mais austeridade, e a Segurança Social é uma delas. Eu vou-lhe dar 2 ou 3 exemplos. Porquê é que se acaba a contribuição extraordinária à solidariedade até aquele montante? Porque é necessário. Está a falar das pensões. Exatamente. Mas mais do que isso, ao longo destes 3 anos, a inflação, a soma da inflação nos últimos 3 anos foi 3,8%. Sabe, Diana, quanto é que cresceu as pensões de sobrevivência, as pensões mínimas sociais, até do mundo rural? Sabe quanto é que cresceu? Aquelas pessoas que têm a escolher entre a comida e um medicamento. Não, aquelas que aqueles senhores do Partido Socialista, mas traduzem isso para euros. Deixaram ficar... Deixe de trabalhar as pensões mínimas são exatamente aquelas pessoas que não têm dinheiro para medicamentos, nem para comer, nem para pagar contas. O dobro da inflação, aumentou o dobro da inflação. E, portanto... Quanto é que está em euros, então? Diga lá. Assim, este ano, o Orçamento de Estado, o Governo vem prometer o aumento das pensões mínimas em 2, tal euros por mês. Aliás, hoje até... 2 euros. Sim, 2, tal euros por mês. Sim, a imprensa ridiculariza até essa propaganda que o Governo faz em torno desse pequeno aumento, que isso tem um impacto muito reduzido, 2 euros por mês em pensões mínimas. Portanto, eu acho que vocês trabalham com as porcentagens, por conta do desempenho, toda a gente percebe que é ridículo. Olha, vou-lhe falar do salário mínimo nacional, que todos tínhamos muitas questões quanto a isto, e já chegamos, aliás, aqui num programa a falar nessa questão. Vimos que houve uma compensação forte do aumento do salário mínimo nacional. Claramente todos queríamos que fosse mais. Claramente nós queríamos que todos fosse muito mais. Mas o país precisa de criar emprego, o país precisa de reforçar a economia. Esclareça-me só, quando diz isso, está a dizer que também não era inédito. Lembramos-nos, por exemplo, de um ministro do PS, ajude-me, que era o ministro da Economia, Manuel Pinho, que numa presença internacional referia precisamente os salários baixos. Quando diz isso, temos que criar emprego, os portugueses estão condenados a ganhar o salário mínimo? Não estão. Precisamente por isso é que se alivia a carga fiscal também das empresas. E é por isso que o IRC decresce. É por isso, precisamente, que o IRC decresce. Então, nós vimos há cerca de um ano, quando se falava da questão de reduzir a taxa social única do pagamento das empresas, que havia empresários que diziam, pois, mas nós não vamos diminuir, ou melhor, temos que estimular mais a produção e vamos pegar nesse dinheiro e dar aos colaboradores, aumentando os seus salários. Não lembras disso?
Foi o que aconteceu. Não aconteceu porque acabou pela medida não ser implementada, mas agora é implementada a medida da taxa social única na altura. Estava a falar de... Exatamente, mas vimos muitos empresários, aliás, com muito... Isso quase que deitava abaixo o governo na altura. Mas estamos a falar de criar competitividade. A taxa social única estamos a falar, que era aumentar em 7%. Mas estamos a falar de duas medidas. Aos trabalhadores e diminuir 7%. E diminuir aos trabalhadores, aumentar aos trabalhadores. E, portanto, isso era uma questão muito difícil, com certeza que sim. Mas não é isso que estamos a falar. Eu estou defendendo o lado também das empresas, não estou a defender o aumento das contribuições dos particulares. Disse-o apenas no lado das empresas. E isso faria aumentar, com certeza, o rendimento disponível dos trabalhadores. Mas nós temos de ter a noção neste caso não aumentava nada. Aumenta o rendimento disponível das famílias. E estamos a falar das famílias. Aquilo que há bocado falava-se, deste 0,4, e discutir-se aqui os números dos 600 ou dos 2.000, é uma medida que não é só para este ano, é uma medida que se quer e que está um sinal que seja também aplicada já também no ano seguinte. Se falava-se há bocado em 2.000 euros, em 2016 este coeficiente sobe para 0,5 por filho ou ascendente e que o benefício é 2.250 euros. Nós queremos que seja crescente. Em 2016 será de 0,4 e se as condições económicas o permitirem é que está a 0,5. Mas e em 2017 será 0,5. Está bem, mas e em 2017 eu não disse que a medida não existia. Pode atingir 2.500 euros. Eu não disse que a medida não existia. O que eu estou a dizer é que a medida não é o que parece. É que é 2.000 euros... Mas representa no Orçamento de Estado 150 milhões. Ouça, eu tenho que fazer o meu trabalho de jornalista, que é descodificar a mensagem. Essa medida de dizer 2,3 parece que o rendimento vai ser dividido. Não. Tem um limite de 2.000 euros por família. Eu não estou a dizer que não existe, que não é alguma coisa. Eu só estou a dizer que não é 2.000 euros por ascendente ou descendente. Eu só estou a dizer que é no total. Eu só estou a situar nesse ponto. Para que não haja dúvidas. Por quem tem dois filhos e o pai ou a mãe a viver com ele, pensa, ora bem, eu aqui vou buscar 6.000 euros. Não. No máximo... são 2.000 euros. E o que eu disse é que é preciso ter um rendimento de 8.000 para chegar aqui. E é uma medida que não prejudica quem não tem filhos. Também é bom dizer isso. Só privilegia quem os tem. Só que no ano 2015, mas é bom que se diga isto. Ninguém está aqui a dizer que se vai cortar. Não, esta medida em si até tem um custo, uma dotação no Orçamento de Estado, só para o ano 2015, de 150 milhões de euros. É relevante este sinal que é dado. Depois será através da fiscalidade. E isto alivia a carga fiscal das empresas, dos particulares, com certeza. Mas vão cobrar a fiscalidade. Mas depois tem outras coisas, não é? Na fiscalidade, você quer falar da fiscalidade verde? Aqui para ouvir em casa. Só ouço eu aqui, não adianta. Não tem nada a dizer. Pode ter gestão. Eu tenho aqui que voltar a este assunto, à questão da sobretaxa, como é evidente. O senhor ouviu que o Sr. Deputado do CDS, o CDS mantém a sua posição, dizer era possível, mas não houve acordo. O CDS continua a achar que era possível. Olha, o CDS, não vamos dizer que não tem razão. O seguinte, é bom que tenhamos todos a noção de que se aplicasse estas regras ao ano 2013 e 2014, provavelmente os números finais de 2014 conhecemos parcialmente, mas o ano já é adivinhável na receita fiscal, estamos a falar que este crédito fiscal em relação à sobretaxa poderia e deveria ser eliminado. Não, só para lhe explicar que este esforço que é pedido, que tudo o que exceder a estimativa da receita de IVA e de IRS é devolvido, ou seja, a sobretaxa mantém-se, mas que será devolvido a seguir. E se nós olharmos para o ano de 2013, mas também a estimativa de 2014, em que deixa de crescer, esta sobretaxa era eliminada. Agora, nós podemos... A sobretaxa era eliminada, era devolvida aos portugueses. Sim, deveria ter sido em junho, não é? Deveria acabar em junho. Mas com base nos dados de 2013 e o que se perspectiva de 2014, era devolvida. Mas nós podemos ir mais além e temos de ter um caminho ainda mais responsável. E é só essa a questão. E, portanto, não podemos pensar... O senhor está a dizer que havia margem, mas que o PSD não devolve por prudência? Não é questão disso. Não é questão de prudência. É porque nós podemos ir mais além e vale a pena apostar fortemente no combate à
fraude e nem evasão fiscal. É na economia paralela. Mas já houve e é essa questão que está aqui em cima da mesa. Nós teremos um ano em que teremos que ter todos uma maior, ainda um esforço mais determinante, pedindo fatura. Mas o que é que isso tem a ver com a sobretaxa? Tem a ver, porque se cumprir os valores que estão projetados nas receitas do IVA e do IRS, a sobretaxa é devolvida. Já prevê uma cobrança de 6,4%. E repara, não é uma meta nestes realista. Dois impostos. Mas, Fernando, mas eu queria que realçar aqui duas questões. Além dos resultados, mas é importante frisar isto. Este ano houve resultados excepcionais na coleta destes dois impostos. E eram devolvidos. Este ano houve resultados excepcionais. Eu acho que não estou a cometer nenhum erro. 1.700 milhões a mais do que a receita prevista pelo Governo. Ora, além destes 1.700 que entram este ano, a mais do que o Governo previa no Orçamento de Estado, o que o Governo está a dizer é que, além disto, ainda quer crescer mais 6,4% nesta coleta. E só depois de atingir estes 6,4%, o que for acima disso é que será. Mas, Fernando, então não vale nada os portugueses terem feito um esforço em 2014. É uma medida que é original e de alguma forma engenhosa. Não estou a dizer isso, eu estou a fazer outra pergunta. Equilibrada. Eu compreendo. E é justa. Porque bem, mas não foi isso que eu lhe perguntei. Este ano já aconteceu isso, porque é que não há devolução este ano? Porque esta medida não estava em vigor. Mas pode estar, o Governo tem... Esta medida não estava em vigor e, repare, nós temos tanta realidade nesta questão que não estão em vigor, mas as pessoas podiam descer a sobretaxa de IRS para 2015. O Partido Socialista, quando assinou o memorando de Troika, o Partido Socialista, quando assinou o memorando de Troika, vamos ser claros nessa matéria, dizia que quando chegássemos a 2015, o déficit era 2,5%, não podia ultrapassar 2,5%. Nós renegociamos o memorando e atingimos... Não, nós renunciamos o memorando e pedimos os 3%. E, portanto, nós iremos e queremos cumprir essa meta. Mas para cumprir essa meta tem que haver um esforço ainda maior, não sobre aqueles que pagam impostos. É sobre aqueles que não pagam impostos. Eu estou a dizer... Na matéria da fiscalidade verde, deixa-me tocar aqui no assunto. Haverá uma redução de impostos nessa perspectiva porque acreditamos todos que este imposto será devolvido. E esta é uma questão importante. Estamos mesmo a chegar ao fim do programa. Na questão da fiscalidade verde, um assunto que tem sido muito falado é o dos sacos de plástico. E convém aqui dizer que não estamos a falar de sacos de asas, estamos a falar dos sacos de plástico. Quando vem uma frutaria, dão-lhe 10 sacos, mais o saco de asas, portanto são 11 sacos. Neste caso estamos a falar de 1,10 € de imposto. Ora, o Ministro disse que... Não, são 10 cêntimos. São 8 cêntimos de taxa mais o IVA, que também é uma originalidade portuguesa. O que dá 10 cêntimos está assumido pelo próprio Governo. Ora, isto é uma originalidade portuguesa porque, pelas contas que eu fiz, o Ministro do Ambiente está à espera que o consumo de sacos plásticos em Portugal reduza 92% num ano. Porque ele falou em 466 sacos por cada português. Sim. Ou cada residente em Portugal. O que dava uma receita por pessoa de 46,60 €. Isto dava, só os sacos plásticos, uma receita de 483 milhões de euros. Olhando o que o Ministro diz, que o Governo espera uma coleta de 40 milhões, estamos a falar de uma quebra de 92% no consumo destes sacos. O senhor acha que isso é execuível? Olha, o que eu acho é que... 92% acho que é difícil, mas não é uma meta perfeitamente impossível. Todos nós, quando vamos ao supermercado, a primeira coisa que a senhora do supermercado, e eu faço compras, porque vivo em Lisboa e portanto... de Viana, se calhar nem tanto, mas em Lisboa vou às compras semanalmente. E a primeira coisa que me fazem é pôr-me logo uma série de sacos. E se calhar a gente até utiliza muito pouco a capacidade dos sacos, ou até pode ter a capacidade de reutilizar os sacos. A falar dos sacos de asas. Sacos de asas. A questão é que este impacto em 2015 representa 2,5 milhões de euros. Desculpa? Este impacto em 2015 representa 2,5 milhões de euros. E estamos a falar este impacto desta medida. Parece 40 milhões de euros. Mas não é verdade, Sr. Deputado, eu fiz as contas aqui. Portanto, é verdade que o Governo diz isso, mas é um bocado difícil. Em média, 92% em média, cada português utiliza 466 sacos novos por ano. Sim, o que dá 46,60 €. Todos sabemos que temos preocupação ambiental e temos que ter aqui uma racionalização nesta matéria. Mas 92%. Só uma forma é
com certeza taxar estes sacos de uma forma, se calhar, exemplar. O que eu estava a perguntar é se isto era execuível. 8 cêntimos adicionalmente. Ou então haverá uma cesta de 400 milhões. Eu acho que há. Mas são 40 milhões de euros. Não, espera, já lá irei. São 40 milhões de euros. Está bem, eu sei. Eu só estou a citar o Ministro. Foi isto que o Ministro disse. Com certeza. Contas vezes 10 cêntimos dá tanto, dá isto, 483 milhões. Sim, impacto de 40 e milhões. para haver 40 milhões, tem que haver uma redução de 92%.